Relacionamentos e interações parasociais. As interações que se tem com influencers, celebridades, redes sociais, comentários, likes. O que quer dizer quando alguém com visibilidade nessas redes se posiciona politicamente? E quando essa pessoa é financiada, em parte, por programas federais? O que política tem a ver com relacionamentos parasociais? Roda a vinheta, Nath, que tá na hora de mais uma. Meio maravilhosa. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufari. Vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você começar o seu dia muito bem informado. Assina o Meio, vale a pena. Olha, relacionamentos parasociais são a ilusão de que se tem alguma relação com uma personalidade midiática. O termo em si existe desde 1956, criado por Donald Norton e Richard Wall. Foi cunhado pelos dois sociólogos e foi publicado num artigo de uma revista de psiquiatria e processos interpessoais. Na época, os dois analisaram como a massificação das mídias, do rádio, da televisão e de filmes dava a ilusão de um sentimento com quem estava apresentando. Isso no fim dos anos 50. A ilusão de amizade e intimidade já era conhecida. Claro que com as redes sociais isso intensifica. Desde 2019, a Data AI faz levantamentos sobre horas passadas no celular globalmente. O Brasil liderou o ranking por 2 anos. Esse ano, a Indonésia levou, com 5,7 horas por dia no celular. Aqui no Brasil, foi uma média de 5,3 horas por dia no celular. E os aplicativos mais usados? TikTok, YouTube, Facebook. Redes sociais. Claro. Stories no Instagram, posts, comentários, vídeos, vlogs no YouTube, acompanhar a live pela Twitch. Tudo isso com interação. Na Twitch, ainda por cima, você tem o chat, a interação ao vivo. É um criador perfeito para relações parasociais. A Bianca Andrade, a Boca Rosa, viralizou no ano passado porque vazou a estratégia de marketing dos seus stories. Porque quem a acompanha nunca pensou ou esqueceu que os posts de bom dia, as fotos do filho, eram na verdade materiais orquestrados para que ela continue crescendo à sua conta. A relação parasocial virou uma via de mão dupla. Bianca precisa que seus seguidores esqueçam que ela força interação. E os seus seguidores precisam se sentir parte da vida dela para continuar interagindo. Ao mesmo tempo que a relação parasocial gera essa ilusão de aproximação, existe a influência da persona midiática que está ali. E pessoas não são isentas de opiniões políticas. Tudo é político. Moda é política, escolha de comida é política. Às vezes basta viver para ser político. Carol Solberg, atleta do vôlei, lá em 2020 gritou no fim de uma vitória: fora Bolsonaro. Era o ápice da Covid. Bolsonaro defendia tratamento precoce e nem se sabia àquela altura todos os crimes que ele estava cometendo contra a saúde pública. Carol, atleta brasileira, se posicionou. Foi denunciada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas foi absolvida. 5 votos a 4. Teve nota de repúdio da Confederação Brasileira de Vôlei, falando que demonstravam tristeza e insatisfação com a Carol. A mesma CBV, em 2018, postou uma foto da equipe de vôlei em que o Wallace e o Maurício Souza fazem 17 com as mãos. Depois da polêmica, deletaram a foto. A mesma CBV ficou quieta quando o mesmo Maurício Souza fez comentários homofóbicos nas suas redes sociais em 2021. O técnico da seleção brasileira, Renan Dalzotto, fechou as portas para Maurício e para qualquer profissional que também fosse homofóbico. O engraçado é que o Código de Ética da CBV pune qualquer manifestação de violência, seja racismo, homofobia ou preconceito de classe,
no âmbito desportivo e fora dele. Maurício foi também demitido do Minas, o time que jogava. Mas ganhou uma vaga como deputado federal eleito pelo partido do Bolsonaro, o PL. Pouco depois que ele foi homofóbico, ganhou milhões de seguidores nas redes sociais. O que acontece é que milhões de pessoas olharam para Maurício e viram uma figura com reconhecimento nacional emitir o mesmo ódio, o mesmo preconceito que o delas. Então, se sentiram validadas. E aqui a gente já sabe, a gente fala muito sobre o poder de uma pessoa repercutir ódio e violência com impunidade. Lembrando sempre que a homofobia é crime. Aí, nessa semana, Wallace postou nos seus stories que estava num clube de tiro e mandou uma caixinha de perguntas. Interação parasocial. Você pergunta e a persona midiática responde. Perguntaram qual era a arma favorita do jogador. Ele postou uma foto dele com uma arma e depois perguntaram se ele daria um tiro na cara do Lula com a 12. Aí ele postou uma enquete. Alguém faria isso? Emoji de anjo. E a resposta sim ou não. Olha, eu vou deixar toda a política armamentista, os CACs, a perda de controle sobre política de armas de lado para focar na interação e na incitação ao crime de Wallace. Vamos para o dia 8 de janeiro, que foi incitado diversas vezes por Bolsonaro, questionando o resultado das eleições, questionando as urnas. A mesma tecla sendo batida várias e várias vezes até que golpistas foram a quartéis pedir por um golpe que não existe na Constituição. Porque a Constituição defende o Estado democrático de direito, mas disso os patriotários não entendem, infelizmente. Deu no 8 de janeiro, numa organização com força, sustentada e patrocinada por empresas e pessoas. O Wallace é influenciador, é influencer, seu perfil é verificado, milhares de pessoas o seguem e compartilham da sua opinião. Ser influenciador significa isso mesmo, ele tem o poder de influenciar. E postou uma foto com uma 12, perguntando se outras pessoas atirariam no presidente da República. Apagou depois, né? Mas não desfaz. Nunca desfaz. O Sada Cruzeiro fez uma nota de repúdio e puniu o jogador com afastamento e suspensão por tempo indeterminado. Não só, o ministro da Secretaria da Comunicação do Governo Federal acionou a Advocacia Geral da União. Pois é. A ministra do Esporte, Ana Moser, comentou que Wallace é também cidadão e que precisa responder às nossas leis. A AGU pediu ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro e à CBV um processo disciplinar contra Wallace, com a aplicação da penalidade máxima, multa de R$100 mil e banimento do esporte. Não só isso, né? Incitação a crime é crime previsto no Código Penal, assim como a homofobia. Enquanto isso, Carol Solberg precisou passar por um julgamento por dizer um fora Bolsonaro no ápice da pandemia. Isso não é só aqui no Brasil, ou só no vôlei. O Lewis Hamilton usa do seu espaço na Fórmula 1 para falar e apoiar pautas sobre antirracismo e direitos LGBTQIA+. O Vettel também. Esse ano, a Fórmula 1 proibiu manifestações políticas, pessoais ou religiosas. Mas, quando o ex-piloto Nelson Piquet foi racista com Hamilton, sobrou a Fórmula 1 soltar a famosa nota de repúdio. Enfim, de fora Bolsonaro para fora Lula, o deputado federal Nicolas Ferreira, também do PL, também de Minas Gerais, foi tomar posse com adesivos de fora Lula. Gravou um vídeo para suas redes sociais falando que não teria paz, que vai ter guerra. Guerra. A ilusão de proximidade com essas figuras midiáticas deram um novo aspecto para a política. Rede social era algo íntimo, há anos atrás. Começou a ser usada por políticos para mostrar bastidores. E hoje se tornou essa maneira tete-a-tete de ter contato com o dia a dia dessas pessoas. Orquestrado ou não. Mas há uma mão dupla. O que gera relação parasocial gera influência. Aquela pessoa se torna próxima e carinhosa, tendo muito mais poder em pautar debates. Ela parece mais humana. O bolsonarismo e o ódio que vem coladinho dele tá longe de acabar.
O que a gente também repete muito por aqui. Pois é. Vejo vocês nas cenas pós-créditos. Hoje a gente teve poeira no meio da curadoria, não só nas cenas pós-créditos. A ilusão de proximidade com essas figuras midiáticas deram um novo aspecto para a política. Mas eu também queria falar sobre um tweet do Wallace que viralizou, que é sobre o Lula, né? Que o Lula criou o Bolsa Atleta, o Wallace teria recebido 308 mil reais em 10 anos, o Wallace votou no Bolsonaro e o Wallace odeia o Lula, tá? Por que eu queria falar sobre isso? Porque existe nas pessoas, existe um sentimento imbuído de que você deve gratidão ao político que criou certa política pública ou ato. E não é necessariamente assim, né? Às vezes essas coisas simplesmente têm que ser criadas independente de você concordar com o político ou não. A Bolsa Atleta deveria existir independente de quem foi o presidente que o criou. Independente de se foi o Lula que criou, independente se foi o Bolsonaro que criou. A Bolsa Atleta deveria existir. 308 mil reais em 10 anos não é muita coisa. 308 mil reais em 10 anos realmente não é muita coisa. A gente pode ver, considerando que desde 94 até hoje, Bolsonaro comprou quantas mansões com a sua família? Pois é, dinheiro vivo. Então vamos lá, né? 308 mil reais não é muita coisa para um atleta. Então, esse sentimento de gratidão que foi cobrado de Wallace não faz muito sentido. Também queria chegar nisso. Porque o Wallace fez campanha para o Bolsonaro durante a eleição. E aqui a gente tem que entrar não só no fato de que ele é um atleta, ele também é uma pessoa com pensamentos políticos, muito mais do que ser um atleta. Pessoas não são só um boné identitário, pessoas não têm só uma identidade, as pessoas têm várias. O Douglas, por exemplo, o jogador de vôlei, ele é gay, mas essas não são as únicas identidades dele. Ele pode ser um jogador de vôlei gay de direita. Pode. Não existe um boné que impeça o outro de ser vestido. Então as pessoas acabam falando que não, que por ele ser atleta e ter recebido o Bolsa do Lula, ele deve essa gratidão ao governo petista. Não é bem assim. Óbvio que ele não precisa incitar a violência a ninguém. Então também tem esse outro limite que foi cruzado e é cruzado por bolsonaristas constantemente. Mas esse direito da violência que existe, né, entre bolsonaristas, que é muito problemático, que é esse sentimento de que está tudo bem ser violento quando eles estão atacando outros, né? O dia 8 de janeiro está aí para explicar isso. O 8 de janeiro é uma reflexão exata do bolsonarismo. Os invasores da Câmara dos Deputados, 41 invasores, se conectaram à rede de Wi-Fi da Câmara. Porque eles têm tanta certeza de que do que eles estão fazendo, o que a violência bolsonarista faz, é impune, que eles preencheram o formulário de cadastro da rede Wi-Fi da Câmara dos Deputados, que pede CPF, nome completo e telefone. Como eu posso te contatar caso você cometa um crime? E eles vão lá e colocam todos os formulários. Preencheram todos os dados. E o Arthur Lira vai mandar tudo para a AGU, para a PGR, porque ele tem o nome completo, o CPF, de todos os terroristas que estavam lá destruindo a Câmara dos Deputados. É uma certeza de impunidade gigantesca, né? Mas, enfim, ainda sobre certezas de impunidade, falando sobre genocídio, falando sobre os Yanomamis, semana passada foi uma curadoria muito pesada, eu sei. E eu também quero comentar que o Pedro fez um Conversas com o Junior Yanomami, que também está tocante. Semana passada o fim da curadoria foi pesado, esse Conversas está pesado, mas eu recomendo muito. E esse é o meu recado final de hoje, porque é bom a gente ver tudo o que acontece no nosso Brasil. Muito obrigada. Até a próxima.